E aí, pessoal, tranquilo? Mais uma aula sobre progressão geométrica. É a continuação das nossas aulas anteriores, beleza? E hoje vamos falar sobre interpolação geométrica, beleza? Então se liga aqui para você aprender que isso aqui é muito fácil, tá ok? Bom, considere a seguinte situação. Os proprietários estimam que a produção de uma empresa cresça em progressão geométrica a partir de 2018, chegando a 51.200 unidades em 2024. Considerando que foram produzidas 800 unidades em 2018, qual será a produção da empresa nos anos intermediários? Então, veja só. Primeiramente, ele deu 2 anos aí, o de 2018 e o de 2024. Então, veja o esquema que eu vou montar aqui embaixo. Observe. Em 2018, tá? Deixa eu colocar a canetinha aqui. Bom, em 2018 foram produzidas 800 unidades. Em 2024, 51.200. De 2018 para 2024, passaram-se quantos anos? Observe que 2018 conta como o primeiro ano, depois 2019, 2020, 21, 22, 23 e 24. No total são quantos termos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 termos aqui, numericamente falando, né? Porque o primeiro é 800 e o último é 51.200. Bom, então, como é 800, eu disse, é meu primeiro termo, então ele é meu A1. Já no caso 51.200, é o meu último termo dos 7 termos, então ele é o meu A7, tá ok? O que ele está pedindo para mim aqui é a produção da empresa nos anos intermediários, ou seja, de 2019, 20, 21, 22 e 23. Mas para mim encontrar os valores desses anos aqui intermediários, eu preciso da razão. Porque se eu tiver a razão, é só pegar o valor, por exemplo, o A1, que é 800, e multiplicar pela razão que eu encontro o A2. Para encontrar o A3, eu pego o A2, multiplico pela razão, encontro o A3 e assim sucessivamente. Mas o que é, na verdade, interpolação? Interpolar quer dizer inserir. Inserir meios, nesse caso, geométrico. Por que geométrico? Porque ele está dizendo que a empresa, olha só, ela cresça em progressão geométrica, tá? Então, vamos inserir meios geométricos aqui no meio. Então, entre o A1 e o A7, nós vamos colocar o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Isso que é inserir, isso que é interpolar, beleza? Para isso, nós vamos precisar da nossa fórmula do termo geral, tá? Então, vamos lembrar. A fórmula do termo geral de uma PG é dado por AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Sendo que o N representa o número de termos, que são 7. Tá? O A1 é o meu primeiro termo, que é 800. A razão é o que eu quero saber. E o N é o número de termos. Então vamos lá. Vamos substituir no lugar do N o 7. Então vai ficar A7 igual a 1 vezes, aí no lugar do N 7, né? 7 menos 1, que vai dar 6. Tá ok? Muito bem. Agora vamos substituir. No lugar do A7, eu vou colocar o valor correspondente a ele, que é 51.200. No lugar do A1, 800. Então vamos lá. Então 51.200, que é igual a 800, vezes a razão elevada à sexta. Aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Nós podemos cortar este zero com este zero aqui, ó. Corta esses 2 zeros com os 2 zeros. E esse 8 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo os 512. Então, se dividindo 512 por 8, você vai encontrar 64. Tá? Passando o 8 dividindo 512 dá 64. Que é igual a Q elevado à sexta. Esse Q elevado à sexta, esse 6 aqui, que é o expoente, vai passar para o outro lado em forma de raiz. Raiz sexta de 64. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse 64 aqui dentro da raiz, né? Que nós chamamos dele de radicando, e decompor ele em números primos, fatorar o 64. Tá? Então, temos que saber que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. E aqui, olha só, dá para cortar o índice que é 6, com o expoente que é 6, então a resposta vai ser
2. Logo, a nossa razão será igual a 2. Tranquilo, né? Encontrando a razão, agora é fácil encontrarmos os valores correspondentes aos anos intermediários, né? Então, se o primeiro termo é 800, então vamos pegar esse 800 e multiplicar pela razão, que é 2. 800 vezes 2, 1.600. Para encontrar o próximo, multiplico novamente por 2, dá 3.200. Para encontrar o próximo, multiplico por 2, que vai dar 6.400, e assim sucessivamente, sempre multiplicando por 2, que é a razão, né? Que vai dar 12.800, multiplicado por 2 vai dar 25.600, e se eu multiplicar novamente por 2, que vai dar os 51.200, tá? Que seria o último termo aqui. Bom, como ele quer os valores produzidos nos anos intermediários, então está aqui, ó, em 2019 vai ser 1.600, em 2020, 3.200, em 2021, 6.400, em 2022, 12.800, e 2023, 25.600. Então, essa é a resposta aqui. São esses valores intermediários aqui. Então, para encontrar eles, eu tive que inserir eles entre o A1 e o A7. Então, isso nós chamamos de interpolação geométrica. Bem tranquilo, né? Muito fácil. A gente tem que encontrar a razão para encontrar os valores. Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui para você entender. Daqui a pouco eu passo um para você tentar fazer. Então, vamos lá. Inserir 4 meios, olha só, geométricos entre 1/3 e 81. Obtemos uma progressão geométrica e ele quer saber qual é a razão. Então, vamos montar o esquema. Então, está aqui, ó. O 1/3 vai ser o meu primeiro termo, tá? E o meu 81 vai ser o meu sexto. Por quê? Porque ele quer inserir 4 entre 1/3 e 81. Então, 1/3 e 81 já conta como 2 termos. Se eu vou inserir 4 entre eles, então os 2 com mais esses 4 aqui do meio, né? Eu vou ter quanto? Eu vou ter 6 termos, né? Bem tranquilo, dá para você entender. Então, já sabe que esse A1 aí é o meu primeiro termo lá, que é 1/3, e o A6 é 81. Então, vamos utilizar a fórmula do termo geral novamente para poder encontrar. Sendo que o n representa 6, já que eu tenho 6 termos, né? Os 2 que ele deu, os extremos, e mais 4 que eu vou inserir entre eles. Então, vamos lá. Então, a n, que é igual ao A6, que é igual ao A1, vezes q elevado a 5. 5 porque, já que o n é 6, 6 menos 1 é 5. Então, o A6 está aqui, ó, é 81. O A1 é 1/3 vezes a razão elevado à quinta potência. Esse 3 que está aqui embaixo no denominador, ele passa multiplicando esse 81, que está lá do outro lado da igualdade, tá? Fazendo isso, vai ficar 3 vezes 81, olha, vai dar 243, que é igual à razão elevada à quinta. E esse 1, professor, ele sai, porque 1 vezes q elevado à quinta é q elevado à quinta. Aí você pega esse expoente, que é 5, passa para o outro lado em forma de raiz, então fica raiz quinta de 243. Então, o que eu devo fazer? Pegar esse 243 aqui dentro, radical, e decompor em números primos. Então, está aqui, ó, 243. Então, vamos lá. Dá por 3, que vai dar 81, que dá para dividir por 3, que vai dar 27, e dá para dividir por 3, que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Fechou? Então, observe que você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai ter 3 elevado à quinta, que é a forma fatorada de 243. Então, no lugar de 243, você vai colocar o 3 elevado à quinta. Olha só. E veja, dá para cortar o expoente com o índice. Então, a razão será igual a 3. Beleza, encontrando a razão, agora é só substituir aqui para multiplicar, tá? Então, o primeiro termo é 1/3. Para encontrar o segundo termo, eu multiplico 1/3 pela razão. 1/3 vezes 3 dá quanto, galera? Dá 1, né? Porque se você pegar 1/3 e dividir por 3, esse 3 aqui vai acabar dividindo com esse 3. Então, 1/3 vezes 3 sobra quanto? Sobra exatamente 1 aqui de cima.
Aí os próximos você multiplica por 3, né? 1 vezes 3 dá 3. Multiplica por 3 que dá 9. 9 vezes 3, 27. E por fim, 27 vezes 3, só para confirmar, chega no 81. Muito fácil, né? Tranquilo. Ó. Inserimos 4 meios geométricos entre 1/3 e o 81. Agora é você que vai tentar fazer um, tá? Então, galera, essa é a questão que eu quero que você faça. Então, leia atentamente, tente resolver, tá? Que daqui a pouco eu vou soltar a resolução. Beleza? Muito bem, olha só. A resolução para essa questão é a seguinte. Vamos ler primeiramente. Vamos interpolar 5 meios geométricos entre 2/3 e 486. Então, ele quer interpolar, quer dizer, inserir 5 meios geométricos entre o 2/3 e o 486. Então, temos, além dos 5 que vão ficar no meio, mais esse 2/3 que é o primeiro, e esse 486 que é o último. Então, nós temos 5 com mais 2 são 7 termos. Logo, teremos esse esquema aqui. Ó. Então, o 2/3 vai ser meu primeiro termo e o 486 o meu sétimo termo. Não é isso? E ele quer que você insira esses 5 meios aqui. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para isso, vamos utilizar a nossa fórmula do termo geral. Né? O meu n é 7, já que eu tenho 7 termos. Então, vai ficar A7 igual a 1 vezes Q elevado à sexta, já que 7 menos 1 é 6. O A7, que é o nosso último termo aqui, é 486, que é igual ao A1, que é 2/3, vezes a razão elevada à sexta. Então, temos que ir atrás da razão. E aí, como é que a gente desenvolve isso aqui? Bom, tá vendo esse 3 que está no denominador? Ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Esses 486. Só que eu tenho esse 2 aqui em cima, que eu posso simplificar esses 486, eu posso dividir por 2. Quanto é 486 dividido por 2? Quanto é a metade de 486? Vai dar 243. Aí esse 3 que está aqui embaixo vai multiplicar com os 243, que vai dar exatamente esses 729 aqui. Entenderam? Que é igual a Q elevado à sexta. E já esse 6 passa para o outro lado em forma de raiz, então fica raiz sexta, né, de 279. Então, fatorando esses 729 aqui, decompondo em números primos, vai dar 3 elevado à sexta, em que você corta o índice com o expoente, logo nossa razão será igual a 3. Olha, encontrando a razão 3, agora é só multiplicar os próximos, né? Então vai ficar o A1, que é 2/3 vezes 3, corta esse 3 aqui, ó, com esse 3 aqui, sobrou 2. Né? Então, o próximo vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Vezes 3, 162. E para confirmar, vezes 3, que dá o último número, que é o sétimo, né? Que é o 486. Então, ele queria interpolar 5 meios. Nós fizemos isso. Está aqui os 5 meios geométricos entre 2/3 e 486. Gente, espero que você tenha entendido a aula, tá? Se você não entendeu, volte novamente, tantas vezes forem necessário para você entender que esse assunto é bem tranquilo, tá? É o uso da fórmula do termo geral, fazendo interpolação geométrica.